Então eu começo a me interessar pela ufologia. Só que aí eu observei o quê? Que o fenômeno ele era muito mais antigo. Esse não é de agora, né? Que esses caras vêm aqui. E aí eu começo a pesquisar pela questão dos antigos astronautas, né? E aí, conforme eu fui estudando, principalmente a questão da Suméria, né? Da mitologia suméria, né? Que eu não chamaria nem de mitologia, para mim tem algo a mais ali. Em determinado momento eu vi que eu precisava de mais bagagem, né? É onde eu começo a me especializar em arqueologia. Então hoje sou formada em arqueologia também, né? Porque chegou uma hora que eu vi que eu precisava dessa ferramenta para continuar meus estudos, né? E como eu comentei também no outro episódio, uma coisa vai levando a outra e a gente começa a pesquisar a história da humanidade e tudo mais, a gente começa a perceber que o próprio fenômeno da ufologia está intrinsecamente ligado à espiritualidade, né? Porque o paranormal, né, o espiritual, é simplesmente algo que a gente ainda não compreende e a gente ainda não domina, porque nossa civilização tem só 6 mil anos. Agora você imagina uma civilização com 100 mil anos, 1 milhão de anos, eles dominam inclusive o invisível, que a gente chama de espiritual, que para eles é ciência, né? Então se a gente não tem esse entendimento, se a gente tem esse preconceito, a nossa pesquisa não caminha. Então chegou uma hora que eu falei assim, não, agora é a hora de compreender também o invisível, o metafísico, né, aquilo que está além da matéria. E aí ao compreender, ao abrir, né, minha mente para essa outra possibilidade também, ampliou muito mais a minha percepção de toda a realidade, de todo o fenômeno, né? Por isso que eu abordo os 3 temas, ufologia, arqueologia e hoje também a espiritualidade. A gente pode ver como algo espiritual, mas às vezes é só tecnologia mesmo. Então eles dominam tanto a matéria que eles conseguem desintegrar provisoriamente a matéria para que facilite a abdução, né? Então é tecnologia, né? Magia, como diz o Thor, né, no filme dele, magia é a tecnologia que ainda não conhecemos. O sentido da palavra, Zecharia Sitchin fala que significa literalmente os que desceram do céu à terra, os que voaram do céu para a terra. Literalmente não. Se a gente pegar a palavra Anunnaki, na verdade a gente vai ter 14 variações. Nossa. Ali na região da Suméria. E a gente tem que compreender também aquela região. Então, aquela região ali da Mesopotâmia, né? Então, primeiro a gente teve a ocupação dos sumérios, né? Depois a gente vai ter o período babilônico, depois a gente vai ter o período... temos o período acadiano, depois o babilônico, depois também os assírios. Então, assim, são diversas culturas, né, que vão viver ali naquela região. Então, até o idioma ele vai alterar. Né? Então, a princípio, eles eram conhecidos, esses seres, como os Anuna. E depois, no período babilônico, Anunnaki. Se a gente pegar as 14 variações da palavra, significaria algo como uma realeza vinculada ao céu. Então, eram as pessoas que exerciam poder aqui na Terra e que eles tinham alguma ligação com o céu. Ou seja, é nome para extraterrestre. Eu acho que Anunnaki não seria uma raça, por exemplo. É mais provável que Anunnaki signifique extraterrestre única e exclusivamente. E pode ser mais de uma tipologia. Então, por exemplo, quando a gente vê que existe ali um embate Enki e Enlil, né, 2 seres distintos, que são considerados irmãos por serem filhos de Anu, lembrando que Anu significava céu, ou seja, os filhos do céu, podem ser 2 tipologias diferentes disputando domínio aqui na Terra. Não necessariamente irmãos. Entendeu? E a gente observa dentro da própria ufologia que a gente tem mais de uma raça interferindo aqui na Terra. Sim. Né? E isso não sou eu que estou falando. Quem fala são os denunciantes americanos. Né? Então esse assunto está cada vez mais nítido, né? Que existe sim a interferência de pelo menos umas 7 raças aqui na Terra, né? Então desde tempos remotos. Então quando a gente pega a Anunnaki, não é uma raça em si, né? Uma tipologia, mas são esses seres, né, de diversas origens que vêm aqui e disputam esse domínio, né, aqui da Terra. Então para mim seria algo nesse sentido. A Anunnaki é sinônimo de extraterrestre, né? Até a questão Nibiru também, para mim, isso daí é uma
É um mito, né? É uma interpretação do Sitchin também. Porque o problema do Sitchin é que ele pega um livro chamado O Livro Perdido de Enki, e ele põe esse livro como um registro histórico. Né? Tanto é que lá no livro tá tabuleta 1, tabuleta 2, como se essas tabuletas existissem, e não existem, só existem na cabeça dele. O Livro Perdido de Enki é uma ficção cheia de suposições do Sitchin baseadas no estudo dele. Né? Então, por exemplo, Nibiru não existe em nenhum trecho, nenhum artefato sumério ou babilônico, nenhuma menção da origem dos Anunnaki. Não existe. Né? Porque Nibiru, a gente pegar, por exemplo, do Sumério, né, era ponto de referência para solstício de verão, ou seja, o momento do ano que o Sol estava mais próximo da Terra. Então a referência é o Sol. Se a gente pegar Neberu, lá no Egito, Nibiru e Neberu, é a mesma palavra. Né? E esses epítetos eram utilizados lá no Egito, lá na Suméria era utilizado para Marduk e no Egito para o Horus, ou seja, Marduk e Horus provavelmente era a mesma pessoa, porque eles recebiam o mesmo nome. Na Suméria recebia o nome de Nibiru e no Egito de Neberu. Neberu significa Senhor Sol, Nibiru no Sumério, solstício de verão, Sol. Então era um nome para o Sol. Não tem nada a ver com o planeta de origem dos Anunnaki, ponto. Então hoje as pessoas, elas espalham assim como se fosse algo assim que você, vai lá no museu que está lá. Não está lá não. Essa é uma suposição do Sitchin. Até quem diga que Nibiru não é nem um planeta, é um planeta-nave, e aí vão aumentando as informações com base numa interpretação subjetiva de uma pessoa. Eu não considero Nibiru nome de planeta. Para mim é nome para o Sol. Né? E era o nome que eles chamavam tanto a Horus no Egito quanto o Marduk lá na Suméria. Ou seja, era o mesmo cara. Né? Marduk e Horus é a mesma pessoa. Né? Assim como Osíris, a gente consegue associar Enlil e a gente consegue associar Enki. Aliás, Osíris a Enki e o Sete ao Enlil. Né? E a gente vai associando e a gente vai vendo que o panteão egípcio, o panteão sumério, o panteão grego são os mesmos personagens, só que vão mudar de nome, porque cada cultura vai dar um nome diferente. Né? Mas está tudo ligado.